Aqui no canal nós já trouxemos vídeos que falavam sobre tendências que nós não utilizaríamos na nossa casa, acabamentos que desvalorizam, acabamentos que não se utiliza mais. Então, gente, a gente já falou muito sobre o que não utilizar dentro de casa, mas no vídeo de hoje vai ser diferente. Eu quero trazer aqui acabamentos e decorações que não saem de moda. São os famosos acabamentos atemporais, que podem passar aí anos e anos que a gente provavelmente não vai enjoar deles. Mas antes da gente começar a conversar sobre esse assunto, eu gostaria muito de pedir para vocês que curtam e compartilhem esse vídeo, porque é muito importante pra gente. Assim o YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo e acaba aí levando para mais pessoas o nosso canal e o nosso conteúdo. Então não se esqueçam, curta e compartilha porque nos ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Então hoje nós vamos conversar sobre acabamentos e decorações que tem muita facilidade de combinar ali com diversos estilos, porque eles não são tão nichados. Então eles acabam sendo bem versáteis, podendo combinar e compor um ambiente com muita facilidade. Porque a gente escuta muito aqui no escritório aquele receio do cliente utilizar um acabamento ou uma decoração e ficar com medo de no próximo ano aquilo não fazer mais sentido para eles, ou acabar em desuso, ou não combinar mais com a casa. Então a gente sempre procura trazer alguns materiais que sejam mais atemporais, que tenham essa facilidade de combinar com os outros estilos, né? De conversar com o restante dos ambientes e talvez com uma decoração diferente que você for fazer aí no próximo ano, talvez. É sempre bom reforçar, e eu acho que eu falo isso em praticamente todos os vídeos que a gente conversa sobre decorações e acabamentos, que cada pessoa, cada lar é único. O que a gente fala que não é regra. Se você gosta de um acabamento ou uma decoração que é totalmente oposto do que eu citei aqui, não tem problema nenhum. Nesse vídeo aqui a gente vai estar mais auxiliando pessoas que têm um gosto mais parecido com o nosso e que gostaria aí de um acabamento, uma decoração, uma casa mais atemporal, que não precise ficar mudando daqui no próximo ano, daqui 2, 3 anos. Então, o primeiro item que nós vamos conversar aqui são sobre as cores. Então, a utilização certa das cores, ela é de suma importância dentro de uma casa. Tem até uma história familiar para contar. Há muito tempo atrás, a minha mãe pintou todas as fachadas da casa de verde, de 2 tons de verde, um verde mais saturado e um verde mais fechado. Gente, as pessoas que moraram ali durante aquele tempo, hoje não conseguem mais aguentar esse tom de verde, de tanto que enjoou, porque como ficou muito tempo, acabou carregando o nosso olhar. Então a gente ser assertivo ali na paleta de cores, tanto na parte externa quanto na parte interna, ela é de suma importância. Então se você pensa em ter uma casa temporal, de acabar não correndo esse risco de enjoar de uma certa cor, a paleta dos tons neutros, ela vai ser o mais assertiva possível, porque ela abraça aí diversos estilos, como eu comentei no início do vídeo, e ela também é super fácil de combinar com outras decorações mais coloridas. Talvez vocês querem colocar um jogo de almofada colorida, ou um móvel mais rebuscado, um móvel mais chamativo. As cores neutras, a paleta ali das cores neutras, entre o cinza, o bege e o branco, ela vai ser super assertiva, ela vai conseguir abraçar esse estilo muito melhor do que se fosse uma cor mais saturada, uma cor mais chamativa. Também outro ponto que a gente também precisa levar em consideração são as sensações que as cores traz pra gente, né? Na psicologia das cores aí, isso é muito bem estudado. Então, por exemplo, a cor vermelha, um vermelho mais aberto, mais saturado, ou talvez também um vermelho mais fechado, ela traz a sensação ali de gente sentir mais fome, de sentir mais desejo de comer ou de certos prazeres. É por isso que várias redes de fast food têm essa cor vermelha na paleta delas. Vocês podem prestar atenção que vai estar ali bonitinho. E as cores azul, por exemplo, azul, verde, ela traz mais tranquilidade, principalmente porque essas cores elas estão mais ligadas à natureza, por exemplo, né? Cor das florestas, cor do céu. E as cores neutras, elas trazem essa sensação de tranquilidade dentro de um ambiente. Se você coloca um tom neutro, ela pode proporcionar amplitude, aconchego, tranquilidade. E são esses tipos de sensações que a gente quer para dentro da nossa casa. E esses tons, como eu comentei anteriormente, ele é muito fácil de combinar com outros estilos. A gente tem estilo aí industrial,
clássico, moderno, minimalista, principalmente o minimalista, e casa super bem com esse tipo de tom. Então são paletas ali que são muito versáteis, que você vai conseguir trabalhar super bem aí ao decorrer dos anos. Por exemplo, se esse ano você tá mais pro lado clássico, ela vai conseguir conversar super bem. Daqui 2, 3, 4, 5 anos você já querer uma pegada mais moderna, mais industrial, você não vai precisar se preocupar, né, em trocar todas as cores da casa, porque ela também vai conversar com esse estilo. E como nós já conversamos sobre as sensações que as cores nos trazem, a gente também precisa lembrar que nós moramos em um país tropical. Então, na maioria do ano aí, a gente tem um sol muito forte. E a gente precisa se lembrar como que essa iluminação natural, ela vai se comportar com essas cores. Você já passou aí, por acaso, num ambiente que tem uma parede saturada, vermelha, verde ou azul, e pegava essa iluminação bem em cima dela, como que o ambiente ficava? Nem sempre é muito agradável, né? Então, quando a gente tem essa incidência solar maior aí em uma parede, um ambiente onde tem tons mais claros, a sensação ela vai ser muito maior. Às vezes, quando você aplica ali nas paredes um tom de bege mais clarinho, assim, que vem uma iluminação e pega bem em cima dessas paredes, o quarto ela dá aquela sensação de que você tá num pôr do sol, que você tá naquela tardezinha bem gostosa. Então, a gente também precisa levar em consideração como que essa parede ela vai reagir a essa iluminação, tanto natural quanto também artificial das lâmpadas, né? E, gente, só para lembrar que nós estamos conversando aqui sobre residências. Quando nós falamos aí de projetos corporativos ou de projetos comerciais, é uma outra conversa, porque a gente precisa compor o ambiente ali com base nos tons da paleta da marca ou do escritório, ou com as sensações que a loja quer passar para o cliente, né? Então, essa questão de cores, quando levado para o mundo corporativo e do comércio, ela é uma outra conversa. Não tem nada a ver com questão quando a gente trata de projetos residenciais, como a gente está falando aqui. Mas se você aí é fã de cor, gosta de colocar cores em casa, a nossa recomendação é que se você for colocar uma cor colorida nas paredes, tenta utilizar aquelas com os fundos mais cinzas, mais fechados, que não são tão saturados. Porque as cores saturadas é que tem essa predominância de enjoar, gente, da gente acabar enjoando aí conforme o tempo vai passando, de depois não fazer muito sentido, de quando a iluminação entra, bate, deixar o ambiente todo avermelhado ou todo azulado. Então, se você quer fazer essa utilização de cores nas paredes, tenta apostar nesses tons mais acinzentados, com fundo mais acinzentados e menos saturados. Também dá super certo você colocar aí num quartinho de bebê, por exemplo, um verdinho, ai, fica lindo, um azulzinho ou um rosinha, laranja, fica lindo, gente. Então sempre escolha, sempre prefiram esses tons que tem um fundo mais cinzinha, que também é super assertivo. E seguindo nessa mesma linha de cores e de tons, nós temos os metais. Nós temos metais aí utilizados nos banheiros e nas cozinhas na cor de preto, de rosé gold, na cor do gold. E dependendo do estilo, ele vai conversar super bem ali. Por exemplo, se você tem um estilo industrial, se você utiliza os metais nas cores do preto, ele vai conversar super bem com o ambiente, vai combinar muito bem. Se você tem, por exemplo, um estilo mais voltado para o clássico, se você utilizar aí metais nos puxadores e também ali na torneira, num tonzinho do gold, também vai ficar muito bom e vai conversar muito bem com o estilo. Mas todos esses acabamentos no metais, ele é uma tendência, né? Então, conforme o tempo vai passando, isso pode acabar ficando em desuso, ou você pode acabar enjoando dessas cores ali, né? Que, querendo ou não, vai dar uma predominância maior, vai chamar mais atenção uma torneira preta do que uma torneira cromada, por exemplo. E também esses metais, por terem essas cores diferentes, ela vai ter o seu valor elevado aí, em comparação a um cromado, até de 30 a 40% no valor. Então elas são muito mais caras do que você utilizar uma torneira cromada ou um puxador ali no alumínio. E também tem a questão da qualidade. Nem todos esses metais que são pintados nessa cor, ele tem uma boa qualidade. Então, conforme você vai utilizando aí durante o tempo, ele pode vir acabar descascando ou desgastando ali e acabar desvalorizando o ambiente. Então, a melhor escolha, se você quiser ter um ambiente aí que dure por mais tempo e não precisar ficar trocando esses metais, é escolher os cromados. Tanto no acabamento escovado quanto no acabamento polido, ele vai combinar, ele vai conversar super bem aí com qualquer tipo de estilo ali, seja do clássico ao industrial, ao moderno, ao minimalista, principalmente minimalista. Então, optar por esse tipo de acabamento sempre vai ser muito mais assertivo do que se você escolher um metal colorido. E o terceiro item, ele é um pouquinho polêmico, porque se trata
trata de acabamentos de piso e revestimento que lembram ali textura natural, como o mármore e o amadeirado. Tem muito profissional que defende a utilização desses pisos e revestimentos porque facilita muito ali, por exemplo, se você quiser fazer uma escada que é toda revestida ali no tonzinho, no acabamento do marmorado, você não precisa comprar uma peça inteira de mármore, né? Porque essa peça ela vai acabar sendo muito cara. Você coloca ali um piso que faz a imitação desse mármore que vai dar super bem, vai ficar muito bonito. E já outros profissionais defendem que a gente precisa utilizar esses acabamentos na sua forma natural. Porque, por exemplo, um piso amadeirado no seu natural, ele é muito melhor por conta ali do toque que a gente tem na madeira natural e também das texturas. Eu, particularmente, se bem empregado, se bem estudado, se bem colocado, combinando ali com o ambiente, eu não vejo problema nenhum em utilizar esses pisos e revestimentos. Só que eu não vim falar sobre essas polêmicas. O que eu vim falar é sobre como a gente deve utilizar esses acabamentos dentro da nossa casa. E a gente precisa tomar um cuidado aí, um certo cuidado na hora de especificar esses tipos de acabamento, porque tem alguns modelos, por exemplo, o mármore, que tem ali no seu desenho os veios muito marcados. Então, por exemplo, se você quiser estar aí numa sala de reunião, no seu escritório, e quiser colocar uma parede de destaque nessa sala, o mármore ele vai ficar super bonito. Só que, por exemplo, se a gente tiver um banheiro que ele é menor e a gente colocar esse revestimento tanto ali no piso quanto nas paredes de um mármore com um veio muito marcado, o ambiente vai acabar ficando muito carregado. Então, nesses casos, a gente utilizar ali um revestimento que ele é um pouco mais simples, que tem os veios ali muito menos marcado e mais discreto, é sempre muito mais assertivo, porque a gente vai conseguir utilizar aí ele por um longo tempo sem enjoar, sem acabar pesando aos nossos olhos. E a mesma coisa serve para o piso amadeirado. Hoje em dia existem diversas tonalidades aí de piso amadeirado, tanto do mais claro quanto do mais escuro. Só que se a gente escolhe um tom muito mais escuro, ele vai carregar demais o ambiente. Então, nesses casos, fica muito difícil a gente trabalhar o restante do ambiente com decoração, com os móveis, porque o ambiente em si já está pesado por conta do uso do piso. Então, nesses casos que você quer colocar um piso amadeirado, aqui no escritório a gente adora utilizar esse tipo de piso, mas não quer carregar o ambiente, coloca um piso mais com aquele tonzinho amanteigado, mais clarinho, que vai dar super bem e de quebra vai trazer um conforto aí, um aconchego. E seguindo nessa mesma linha de raciocínio de texturas, nós temos as bancadas, tanto de mármore quanto de granito. E atualmente aí no mercado nós temos diversos tipos de modelo para essas bancadas, né? Tem mármore branco, preto, dourado, cinza, granito branco com preto, granito branco. Mas não é só porque tem muita variedade que tudo nos convém, né? A gente precisa saber utilizar ali certo para não carregar o ambiente. Então existe aí diversos tipos de bancadas, tanto de mármore quanto de granito, que tem o seu desenho ali muito marcado. Então se você coloca ali numa cozinha, ela acaba ficando um pouco carregada. Mas se por um acaso você tem aí na sua casa um São Gabriel, que é um granito preto, bem pretinho mesmo, como que você faz para amenizar isso, né? Coloca ali no entorno, nos móveis, nos pisos, nos revestimentos, tons mais claros, porque ele consegue casar bem com o mármore escuro, como é o São Gabriel, mas sem pesar muito no ambiente, consegue ter aquele equilíbrio, né? Mas se você está especificando agora a sua bancada, se você está nesse processo de escolher aí uma pedra boa de bancada para você, escolha sempre entre os tons mais clarinhos, um tom bege, um tom mais branco, talvez até o cinza, um cinza mais claro, que ele também consegue conversar e combinar ali com diversos tipos de acabamentos de MDF, de piso e revestimento também. Aliás, eu tô até pensando em trazer aqui pro canal um vídeo que fala sobre as combinações, tanto de pedra ali de bancada com alguns tipos de MDF, porque quando a gente vai fazer, ainda mais se a gente tá fazendo um projeto de interiores sem o projeto, se a gente tá fazendo aí por conta, fica muito difícil a gente visualizar, né? Tanto uma pedra mais escura com o MDF, será que eu coloco o MDF amadeirado? Será que eu coloco o MDF branco, cinza? Como que isso vai se comportar? Então, provavelmente aí mais pra frente eu vou trazer um vídeo pra falar sobre essas combinações. Se você quiser alguma combinação, deixa aqui nos comentários que eu trago pra vocês e mostro pra vocês como que fica. Então, em sua maioria aí, na maioria dos casos dos projetos, tente
utilizar pedras que sejam mais claras, que não tenham aqueles veios tão marcados ou aquelas pintinhas ali do granito tão marcado. Utilize granitos mais claros, mármores mais claros, porque aí fica muito mais fácil de trabalhar o seu entorno. E lembrando aí que nós estamos conversando sobre acabamentos que auxiliam a gente a não enjoar tão rápido ali do acabamento. Eu não tô falando que uma pedra mais escura, ela vai ser feia ou ela vai ser mal utilizada, não é nada disso. Aqui no escritório a gente adora utilizar um São Gabriel escovado, é a coisa mais linda, a gente já utilizou em um projeto e ele fica super bonito. Então não é isso, porque por mais que a gente utilize a pedra São Gabriel, a gente sabe que ela é uma pedra que vai ter muita presença, né? Então ela pode acabar enjoando aí, conforme o tempo, de você ver aquela pedra chamando tanta atenção assim no seu ambiente. E por último, mas não menos importante, nós temos os móveis. E gente, quando a gente tá criando ali um ambiente, a gente precisa tomar muito cuidado na hora que a gente vai utilizar alguns móveis, porque hoje tá utilizando muitos móveis orgânicos, muitos sofás arredondados, boleados, espelhos orgânicos também, assim, móveis que tem muitas curvas, né? E a gente precisa tomar um certo cuidado, porque se um móvel ele for muito rebuscado, a gente vai precisar praticamente que mudar todo o seu entorno ali para poder inserir aquele móvel, né? Então, uma dica muito boa é utilizar móveis com linhas retas, porque além de que ele consegue compor melhor o ambiente por conta das quinas e tudo mais, a probabilidade de você cansar aí de algum móvel que seja muito específico é muito menor, porque por mais que esses móveis, por exemplo, um sofá curvo, ele seja muito bonito, ele é muito bonito, eles são tendências, né? Então tendências, ela pode estar muito forte nesse ano, mas no próximo ano ela já tá vindo meio, não faz muito sentido, tanto ali para casa quanto para o cliente. Então utilizar aí móveis com linha reta é sempre muito mais assertivo. Exemplo também, nós temos os espelhos orgânicos. Hoje em dia tá utilizando muito aqueles espelhos. A maioria da função dele é decorativa. Se a gente utiliza um espelho retangular em toda a extensão ali da parede, ele vai servir tanto para decoração quanto para funcionalidade, porque ele serve ali para dar mais profundidade para um ambiente que é menor, que tem um espaço reduzido. Então, utilizar móveis e decoração que tem essas linhas mais retas é sempre muito melhor do que um móvel desenhado, que provavelmente daqui a um tempo não vai fazer tanto sentido para você ter e você pode acabar enjoando daquele layout. Então agora no final do vídeo você deve estar me perguntando: nossa, mas eu vou ter que ter uma casa toda branca, toda slim, toda sem graça, nos tons neutros e tudo mais, eu não vou ter nada de cor, minha casa vai ficar muito sem graça. E gente, não é assim, né? A gente precisa compor um ambiente com cores, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos de acabamento, de revestimento, de piso, de cores, que são mais fáceis de trabalhar, né? Mas não significa que você precisa utilizar tudo junto. Você pode ter um ambiente ali com cores claras, nas paletas ali das cores neutras e trabalhar a decoração, uma decoração super colorida que vai dar tudo certo. E também em relação à bancada, às vezes você coloca uma bancada clarinha ali, mas ousa muito mais nos móveis, coloca móveis coloridos, móveis com cores, além do só do branco e do amadeirado. Então são opções que é muito mais fácil de você compor o restante do ambiente, que você não vai precisar ficar tão engessado ali. E se você é uma dessas pessoas que quer começar a usar, colocar cor, colocar revestimento, mas tem receio ainda de como que vai ficar, comece por ambientes pequenos. Se você tem um lavabo, coloque mais cor no lavabo, coloque mais personalidade, uma pedra diferente, uma cor diferente, uma iluminação diferente, porque aí você vai começar a sentir mais segurança de colocar mais cores no restante da casa. Mas não precisa ter pressa, gente. Como o intuito do vídeo aqui é trazer esses acabamentos mais atemporais, comece ali pelo lavabo, mas vai deixando o restante da casa mais tranquilo, mais neutro, né? E é isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha auxiliado, ajudado vocês aí, se você estiver em um processo de escolha ou se você tá querendo trocar alguma coisa aí na sua casa, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, porque nos ajuda muito. Coloca aqui nos comentários o que você achou, se você já viu algum ambiente muito carregado, ou se tem algum revestimento ou acabamento que todo mundo utiliza e que para você não faz muito sentido, que acha muito pesado, muito carregado. Deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber e eu vou estar respondendo todo mundo também. É isso, até mais e tchau, tchau!